queridos alunos, docentes online, equipe técnica, pedagógica, desse projeto tão incrível e inovador na área da gestão em educação à distância. Então eu começo, antes de qualquer coisa, antes de apresentar os conteúdos e as situações de atividades que nos desafiarão, né, nesse próximo mês, eu quero agradecer imensamente o convite, né, de participar dessa equipe e dizer que a nossa disciplina é uma disciplina muito importante, né? Sempre todo professor acha a sua disciplina mais importante, né? Só que a gente sabe que é no conjunto com o outro e com as diversas competências e saberes que a nossa disciplina ganha sentido. Então vocês, né, nessa nossa disciplina desenho educacional, vão ter mais oportunidades de mobilizar sentidos e saberes a partir de tudo que vocês já discutiram até agora. Como também, né, após o término da nossa disciplina, ao conhecer as disciplinas que seguem, vocês também vão dar mais sentidos a tudo que vamos construir ao longo desse mês. O que é o desenho educacional? Por que o desenho educacional é tão importante em um curso de gestão em AD? Nós sabemos bem que o gestor nem sempre põe a mão na massa, do ponto de vista pedagógico e educacional, mas ele precisa saber fazer, ele precisa conhecer o processo, até para mobilizar equipes e acompanhar todo o processo de construção de um curso, né? Então, antes de qualquer coisa, a nossa disciplina desenho educacional, ela vai problematizar historicamente as noções de desenho instrucional e desenho didático, né? Como desenhar um curso à distância, como mobilizar profissionais, como gerir o processo, o que é necessário para a gente conseguir implementar um projeto. Então, antes de qualquer coisa, né, nossa disciplina ela é formada por 3 unidades temáticas. Na primeira unidade, nós vamos conhecer a história do conceito de design instrucional, vamos fazer a crítica, inclusive, à noção de instrução, uma vez que em tempos de cibercultura, em tempos de redes e conexões, a noção de instrução ela limita. Por quê? Porque a instrução nada mais é do que um elemento de um processo muito mais amplo, que a gente vem preferindo chamar de desenho didático ou desenho educacional propriamente dito. Então, tudo isso tem uma história, nenhuma prática pedagógica, nenhum modelo pedagógico, ele é desconectado de uma concepção filosófica, política e de aprendizagem. Então, no fundo, a noção de instrução será bastante criticada por nós, porque ela vem diretamente conectada a um modelo mecânico, behaviorista, de ensinar e aprender, e isso nos desafia contemporaneamente, principalmente quando o assunto trata-se de pensar em rede, né? Então, na nossa primeira unidade, nós vamos contar um pouco essa história, apresentar algumas teorias de aprendizagem, discutir um pouco mais o que é planejar e desenhar um curso. Isso tudo será feito com muita interatividade em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu quero compartilhar com vocês que estamos, neste momento, efetivamente distantes, né? Efetivamente, vocês estão no Brasil, não é? No nosso país continental, espalhados pelos nossos estados, enquanto eu estou em Lisboa. Então, há um oceano que nos separa, né, geograficamente, mas há um ambiente virtual de aprendizagem que nos conecta. Então, como eu já me apresentei, eu sou professora de MEA, professora da UERJ, trabalho há 20 anos especificamente com educação online, e juntamente comigo, né, nós vamos contar com a preciosa mediação pedagógica de docentes online, que nesse curso a gente até pode chamar de tutores. Mas eu já quero dizer que os nossos docentes online, eles e elas, né, são pesquisadores na área, conhecem bastante o meu trabalho, a minha prática pedagógica e, consequentemente, o conteúdo e as situações de aprendizagem que foram desenhadas, né,
para vocês e para com vocês, né, serem ressignificadas e até mesmo refutadas. Afinal de contas, a gente já prevê que a gente tem uma turma interdisciplinar e também já com experiência na área de educação à distância. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira unidade, vamos passar por essa história, recontar essa história, problematizar a noção de desenho didático, desenho instrucional, para justificarmos o nosso ponto de vista, né? De onde que a gente parte e por que que a gente acredita que o que a gente tem pesquisado tem nos dado subsídios para a gente refutar as noções tecnicistas daquela primeira fase da educação à distância. Bom, num segundo momento, vamos dizer que na segunda unidade, nós vamos apresentar para vocês um checklist, uma estrutura, um modelo pedagógico de como pensar inicialmente um desenho educacional. Então, vamos passar por um momento de discutir o contexto do nosso cliente, né? O contexto de quem vai se apropriar do nosso desenho didático. Então, imaginem vocês, gestores em uma instituição de educação à distância, e vocês simplesmente têm o desafio de elaborar um curso online. Então, a primeira coisa é reconhecer quem é esse público, como essas pessoas aprendem, que tecnologias elas dispõem. Será que a gente deve usar efetivamente o ambiente virtual de aprendizagem? Ou será que a gente deve bricolar com outras interfaces, misturar com material impresso, vídeo? Então é preciso discutir, fazer a análise do contexto antes de efetivamente fazer o desenho pedagógico e com ele acionar as tecnologias, né? A gente já trabalha há algum tempo na pesquisa, na docência e na consultoria de desenhos para curso online, e é muito comum recebermos a demanda dos conteúdos, mas basicamente, né, antes de trabalhar, a primeira pergunta é: quem vai utilizar esse conteúdo? Não é? Que competências vamos mobilizar? Que saberes vamos mobilizar? Né? Na verdade, nós, professores e gestores, quando elaboramos um curso à distância ou um curso online, a gente cria ambiências para que o processo de construção do conhecimento aconteça, seja instituído. É exatamente o que fizemos agora com vocês, né? Então, eu recebi uma demanda da coordenação desse grupo que eu teria um mês para apresentar, discutir e simular um desenho educacional para curso à distância. Então, o nosso primeiro movimento foi fazer análise exatamente desse público, que público é esse, que competências queremos mobilizar, e é a partir daí que o nosso conteúdo foi escrito e as situações de aprendizagem foram planejadas. Isso considerando a demanda de mobilização de competências e, sobretudo, o tempo, né, que teremos para desenvolver esse trabalho. Então, esse momento é fundamental, a gente precisa ter acesso a esses dados iniciais para, a partir daí, pensar em como desenvolver o nosso conteúdo e as situações de aprendizagem. Então, eu queria também já aproveitar e dizer para vocês para não se assustarem com a quantidade de páginas da nossa apostila, né? A nossa apostila, ela, como eu falei, inicialmente ela já apresenta as unidades, inclusive já com a nossa agenda. Então, nós temos 3 unidades com 4 semanas. Então, na primeira semana, vamos trabalhar a unidade 1, que é essa que eu acabei de apresentar, sobre o histórico e a crítica à noção de desenho institucional e por que a gente defende a ideia de desenho didático, sobretudo na cultura digital. Na segunda unidade, nós temos 2 semanas para trabalhar, porque neste momento nós não vamos só discutir em ambientes virtuais, no caso especificamente do fórum, mas nós já vamos elaborar uma situação de escrita colaborativa, ou seja,
vocês, a partir do conteúdo da unidade 2, que é exatamente um conteúdo, que é o conteúdo de processo de produção de um desenho didático, né, principalmente no que se refere à gerência do projeto como um todo, passando pelas fases da análise, do desenvolvimento, da implementação e da avaliação do projeto. Então, nós vamos teorizar sobre cada fase, trazer exemplos, cases, propor leituras para além do nosso conteúdo base e em rede com a mediação presente, né? Porque distância não é falta de presença, estar geograficamente dispersos não é estar distante, e eu reafirmo que a docência online será full time e super interativa, valorizando o máximo da interação assíncrona online. Então vocês vão poder em grupos, né, escolher uma interface de escrita colaborativa, qualquer uma interface Wiki, ou Google Docs, ou até mesmo o próprio Wiki do nosso ambiente virtual. O grupo é livre para escolher a interface de produção colaborativa e juntamente com a docência e a turma, vocês vão simular uma matriz para a elaboração de um desenho instrucional. Vamos trabalhar intensamente nessas próximas 2 semanas da unidade 2, não só produzindo em grupo a atividade, o desafio, mas sobretudo teorizando, tirando dúvidas, trazendo experiências, conhecendo cursos já produzidos na internet e também refletindo sobre as potencialidades e os limites do próprio desenho didático da nossa disciplina. Então, nós teremos muito mais tempo para pensar neste desafio e, consequentemente, mobilizar a competência que pensamos. E na última unidade, na unidade 3, nós vamos, diante de um projeto de uma matriz já produzida, né, de um desenho instrucional e didático simulado, conhecendo as fases do desenho didático, né, em termos de análise, desenvolvimento, implementação e avaliação. Nós não vamos tratar, inclusive, a avaliação apenas do projeto, mas também pensar neste contexto a avaliação da aprendizagem. Não vamos desconectar a avaliação de processos, avaliação do desenho didático em planejamento, de como a gente deve pensar e encarar a avaliação da aprendizagem. Nós não podemos separar a avaliação da aprendizagem do processo como um todo, né? Se a gente fala em avaliação formativa e processual, a gente tem que considerar que esses momentos de avaliação não são meros momentos de exame, mas são momentos e situações onde a gente aciona dispositivos que são meios materiais e ou intelectuais para a gente mobilizar as nossas competências inicialmente pensadas no nosso planejamento. Então, na terceira unidade, nós vamos focar um pouco mais no micro, né? Como eu posso diferenciar isso para vocês? Então, na primeira unidade, será um estudo histórico, teórico, uma revisitação das teorias de aprendizagem e como elas inspiraram as práticas pedagógicas na educação à distância e como que a cibercultura, que é a cultura contemporânea, vem nos desafiando em termos de didática, né? Não podemos mais, num contexto de redes e conexões, ficarmos presos aos planejamentos, sobretudo fundamentados em objetivos, em situações lineares de aprendizagem. A gente precisa efetivamente criar situações de pensar em rede e de desenvolver uma didática em rede. Então, após essa discussão mais histórica, vamos passar, como eu já disse e repito, pelas fases macro de um desenho. Macro, quando eu digo, é pensar o projeto como um todo, né? Então, na parte da análise, mapear e fazer o diagnóstico de quem são as pessoas, o que elas precisam para aprender, o que elas querem aprender, que competências são essas. Na fase do desenvolvimento, nós precisamos
acionar a equipe interdisciplinar de produção, que começa, né,